isso aí, galera, vamos lá. Live número 39 na área. Sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais uma live. Vamos começar a semana. Ontem não deu para fazer live, ontem eu tive um compromisso bem na hora, compromisso externo. Não deu para fazer, mas hoje nós estamos de volta aqui. Live número 39. Vamos lá falar dos nossos fundos imobiliários. Sejam todos muito bem-vindos. Grande Flávia tá aí na área. Satisfação, hein? Boa. Vamos lá, galera. Então, vamos falar aí dos nossos fundos imobiliários. E aí eu vou linkar com um story que eu fiz ontem, um dos últimos stories que eu fiz ontem. Boa! Hello! Grande Jeff aí também na área. Bora! Então, galera, eu vou linkar com o story que eu postei ontem sobre o VGHF11, tá? Então eu fiz lá um story com a thumb do vídeo que eu gravei para o YouTube sobre o VGHF, o vídeo que eu soltei ontem, segunda-feira. E aí, o que o VGHF tem passado, né? O VGHF tem tido uma sequência considerável de quedas. Mercado ali olhando para a compra que ele fez para dentro da carteira como uma compra meio suspeita. Só para quem ainda não está entendendo, né? Para quem ainda não viu o vídeo que eu postei, inclusive, o que está acontecendo no VGHF? VGHF, deixa eu abrir o relatório gerencial aqui. O VGHF, ele fez uma entrada tanto via dívida, tanto via fundo imobiliário, num outro fundo da mesma casa. E aí o mercado olha para isso e fala, ó, conflito de interesse, vai dar merda, vai dar ruim. E aí já começa a precificar, pegando muito também coisas do passado de outros fundos imobiliários que acabaram também não dando muito certo. Então, ó, só para vocês verem, tá? O VGHF, ele se posicionou no VGRI, tá? Que é o fundo ali de laje corporativa, o novo fundo de laje corporativa da Valora. Então ele entrou tanto na dívida do VGRI e ele também comprou uma exposição no próprio fundo, beleza? Vamos lá. Então ele entrou financiando dívida do fundo e entrou também no próprio fundo, beleza? Comprou ali algumas cotas do próprio fundo. Então o mercado olha para isso e fala, cara, conflito de interesses. O dinheiro está circulando dentro da mesma casa, olha o que aconteceu aí com HCTR, com Deva. Então o mercado já começa a olhar para isso e já fica preocupado. O ponto aqui, galera, é o seguinte, tá? Tem motivo para preocupação? A princípio não, tá? Por que a princípio não? Apesar de você ter ali, tá, um percentual de participação ali, é o maior percentual da carteira de fundos imobiliários, é o fundo agora da Valora. Na parte da dívida, você tem também a maior participação aqui e tudo mais. Só que olhando para a questão da dívida aqui, ó, a duration ela é pequena, ou seja, o prazo para a Valora reaver o dinheiro que ela investiu no VGRI é pequeno, tá? Então o prazo é curto, você tem ali o fundo imobiliário também, uma exposição, tudo bem, é a maior exposição, mas nada que machuque o muito fundo, e fora que a gente ainda não tem histórico, beleza? Então essa estratégia vai começar a rodar daqui para frente. Então a gente ainda não tem histórico de inadimplência, histórico de problemas no VGHF por conta desses posicionamentos. É claro que essa é uma estratégia que acaba sendo ruim, porque você tem dinheiro dentro da mesma casa. Então você tem ali margem para conflito de interesses. Só que como essa estratégia ainda não foi para o mercado, ainda não está rodando muito bem, a gente ainda não tem ali resultados por conta disso, não tem como avaliar o que está rolando por conta disso, é um momento de calma, tá? Só que o mercado, querendo ou não, já está precificando toda essa movimentação ali no VGHF, já está colocando isso como a pior coisa do mundo. Então, é um momento de calma, beleza? É importante salientar que quando um fundo investe em outros fundos da mesma casa, eu também não curto. Já falei bastante disso sobre o BCFF. O BCFF ele é um fundo do BTG que tem ali na carteira outros fundos da casa. Quando eu falo do BCFF, eu gosto de trazer esse ponto porque é um ponto que eu também não curto. Mas, com relação aqui ao VGHF, a gente ainda não tem uma rodagem dessa estratégia para dizer, tá dando ruim, vai piorar o fundo. Não, a gente não tem. Tá? Foi uma exposição grande, mas
a gente ainda não tem ali maiores comentários sobre resultados disso. Ainda não deu nenhum problema essa estratégia, tá? Só que o mercado, ele querendo ou não, já está ali se antecipando a tudo isso, beleza? E aí ontem o fundo fechou aí a 8,70, queda de quase 1,6% em relação ao fechamento de sexta. Tá? Então o mercado acabou precificando isso, colocou isso como risco para o fundo. Bom, mas a princípio o fundo tá tranquilo. Beleza? Maravilha, maravilha. E aí vamos ver como é que a gente está no IFIX. O IFIX vem caindo consideravelmente. Ontem a gente teve uma queda de 0,33%, tá? E eu já vim até falando isso nas lives, tenho falado também lá na minha comunidade, tenho falado para os meus clientes. Investidor de fundos imobiliários, ele tem um perfil de ser de varejo, tá? A gente tem muito investidor, pessoa física indo, varejão investindo. Então, quando o cara vê ali o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,1, cara, realiza o lucro aqui de fundo imobiliário, que valorizou pra caramba, e vai para Tesouro Direto. Simples assim, beleza? Então, esse movimento ali de abertura de curva de juros futuros, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas saiam ali dos fundos imobiliários, realizem os lucros. Os fundos esticaram muito, então a galera realiza os lucros e daí vai para o Tesouro Direto. A gente já falou sobre esse movimento também. Então, esse movimento de IPCA mais 6 no Tesouro é uma baita oportunidade e isso, querendo ou não, acaba abrindo oportunidade também para os fundos imobiliários. Você tem ali um movimento de correção de preço, você acaba tendo uma queda considerável e daí você pode ter novos pontos de entrada. Então, se você estava esperando ali para investir num fundo, você pode acabar tendo ali um ponto de entrada. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, o BTLG. Tá? O BTLG ele já chegou a bater na casa de 104, 105. Ele está aí hoje 101. Em um dia, não tem ainda. Mas, por exemplo, ontem, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não, 22/4. Não tem. Deixa eu ver se consigo pegar o gráfico aqui do BTLG. O BTLG tem feito alguns movimentos bem interessantes. Cadê, ó? O BTLG tem feito movimentos bem interessantes. Tem feito gestão ativa, tem conseguido destravar bastante valor para os cotistas. Mas, ó, só para vocês verem, nos últimos 5 dias, tá? O BTLG ele teve uma queda de mais de 3%. Só que quando você pega ali, fato relevante e tudo, cara, o fundo tá fazendo gestão ativa pra caramba. O fundo vendendo imóvel pra caramba, ó. Teve um fato relevante aqui, ó. Eu fiz até um vídeo falando sobre venda de imóvel e aí o fundo tem conseguido fazer muita gestão ativa, muita gestão ativa. Então, ó, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui foi um dos vídeos que eu fiz na semana passada. Então, ó, fundo fazendo reciclagem de ativo. Deixa eu descer aqui, ó. O fundo vendeu 2 ativos aí para um outro fundo imobiliário. E aí, ó, o fundo teve aqui um lucro de 20% na operação, numa das vendas, 47% ali numa das vendas, beleza? Então, no total, o fundo teve um ganho de 35% de capital e ainda assim ele está caindo 3%. O fundo fazendo uma baita gestão ativa e ainda assim ele está caindo 3% nos últimos 5 dias. Então, cara, o mercado está realmente corrigindo bastante, ó. O impacto financeiro vai ser de 82 centavos, beleza? Então, o mercado está corrigindo bastante ali, muito em função do que está acontecendo lá no Tesouro. Tesouro subindo pra caramba, a galera migra. Vou corrigir aqui, já tive bastante valorização, pego uma parte aqui, jogo no Tesouro, que daí eu estou falando de um investimento de baixíssimo risco, pagando IPCA mais 6. Então, é uma oportunidade no Tesouro e esse movimento acaba abrindo uma oportunidade aqui também para os nossos fundos imobiliários, beleza? Então, você tem oportunidade lá na renda fixa e isso acaba, querendo ou não, abrindo margem para oportunidade aqui. Então, para vocês verem, BTLG, nos últimos 5 dias, queda de quase 3,5%, mas o fundo está fazendo gestão ativa, o fundo está tendo lucro na venda de imóveis, está destravando aí mais valor e
tá tendo e o fundo tá tendo aí uma queda de quase 3,5, uma quase 3,5, né? Aqui, esse documento aqui que eu tô mostrando, deixa eu virar aqui para vocês, ó, é referente à liberação das cotas, tá? Então o fundo fez uma captação gigante, o fundo captou 1,5 bi na última emissão que fez, tá? E daí a gente teve aqui a data da liberação da negociação. As cotas foram integralizadas no dia 18. Então, o fundo tá fazendo captação gigante, o fundo tá fazendo gestão ativa, tem feito muita movimentação interessante e ainda assim tá caindo 3,5%. Movimento de correção. Beleza? E teve também, ó, no dia... Esse aqui foi um fato do dia 15. Do dia 15 de abril, tá? Aqui, ó, teve um fato também... Não é bem um fato relevante, é um comunicado ao mercado, mas que é interessante comentar. Então, ó, na data de hoje, o fundo celebrou uma carta de intenções não vinculante, tendo por objeto a potencial aquisição de um portfólio composto por 11 ativos preponderantemente localizados em São Paulo, sendo 93% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 km da capital. Então a aquisição representa montante aí de 1,75 bi, uma aquisição bilionária também, surreal, beleza? Cap rate da operação ali entre 9% e 10%. Tá? Ele não fala quanto que tem ali de potencial de gerar de aumento de receita, tá? Mas, enfim, BTLG vendendo imóvel, fazendo gestão ativa, destravando valor, comprando novos imóveis e ainda assim caindo 3,5%. Então, para vocês verem, cara, realmente a gente está falando aqui de um movimento de correção. Então, o fundo está com fundamentos mantidos, está fazendo gestão ativa, destravando valor e ainda assim está caindo. Então, é legal você olhar a queda do fundo e você também olhar para os fundamentos. E aí você vê que, pô, peraí, o fundo está se movimentando, está comprando imóvel, está fazendo gestão ativa, destravando valor e está caindo. Não parece muito condizente, né, se você olhar os fundamentos. Mas a gente está tendo principalmente esse movimento de correção, tá? A galera saindo dos fundos, que valorizaram muito e indo lá para renda fixa, principalmente tesouro, pagando IPCA mais 6. Beleza, galera? Show! Maravilha! E por falar em gestão ativa, a gente teve aqui RBRP, fundo de laje corporativa da RBR Asset. Vou linkar com o VGHF, tá? O RBRP, ele é um fundo que tem quase 30% de um outro fundo da própria casa, que é o RBRL. Tá? Quando a gente pega lá o relatório gerencial do RBRP, a gente vê essa exposição também lá em outro fundo da casa. Essa é uma movimentação comum no mercado. Você tem ali um fundo que investe num outro fundo da casa, então o dinheiro fica circulando ali dentro. BCFF faz isso, você tem ali o RBRP fazendo isso. Então, cara, isso de fato acontece, tá? Isso acontece e é mais comum do que se imagina, tá? Deixa eu abrir aqui o relatório gerencial do RBRP para poder mostrar isso para vocês. Ó, vamos lá. Opa! Ah, pô, digitei o ticker errado, RBRP. Botei RBRR. Fui pro fundo de papel, vamos lá. RBRP. Isso que eu não tava achando o comunicado lá da venda. Ó, fato relevante dia 19, relatório gerencial do dia 28. Ó, vamos lá. Então deixa eu abrir aqui para vocês, ó, o relatório do RBRP, só para vocês verem que essa é uma prática do mercado. Ó. O RBRP, o fundo de laje corporativa da RBR, ó, ele tem 29% de participação no RBRL. Tá vendo? Isso é mais comum do que se imagina. Tá vendo? Mais comum do que se imagina. Fala, Rodrigo, bom dia. Tá vendo? Isso é mais comum do que se imagina. Tá? Galera, saiu também esse fato relevante aqui, tá? Inclusive é o foco aqui dessa notícia.
tá? O fundo aí vendeu o imóvel com lucro acima de R$ 2 por cota, então fazendo ali gestão ativa, destravando valor para o cotista, beleza? Então a gente tem ali uma venda que foi feita aqui no RBRP. Boa, maravilha. Aqui falando como é que vai ser feito o pagamento dessa venda e tudo mais. Tá, o fundo vai receber ali em 2 parcelas. Ele recebeu aqui uma primeira parcela de 1.300.000, tá? E depois ele vai receber ali ele recebeu 30 milhões a ser pago aí na presente data, no caso aqui o fato saiu dia 19, e depois mais 30 milhões a serem pagos ali em julho de 24. Beleza? Então, o fundo apura aí um ganho de capital de 2,38, R$ 2,38 por cota. E aí, a ideia aqui é fazer uma distribuição desse resultado, tá? Então, o fundo vai pegar ali esse resultado e vai colocar ele na base de cálculo do dividendo, tá? O lucro da referida venda integrará a base de cálculo da distribuição dos rendimentos no fundo no respectivo semestre de liquidação de cada uma das parcelas, tá? Ou seja, o que isso significa, tá? Significa que a gente vai ter ali um dividendo mais alto por causa dessa movimentação, por causa dessa gestão ativa. É igualzinho ao que está acontecendo, por exemplo, no VISC11. O VISC11 hoje está pagando um dividendo de R$1, mantendo guidance de R$1 e R$1,10 por causa das vendas que ele fez no passado. Então, aquelas parcelas que ele recebe, ele acaba compondo o dividendo. Então, o que o RBRP está falando aqui é o seguinte: olha, essa venda destravou valor para o cotista, a gente vai incorporar isso no dividendo ao longo do semestre que a gente for recebendo as parcelas. Então, a gente deve ter ali um dividendo mais alto, então isso aqui deve acabar atraindo o cotista, deve acabar puxando o fundo para cima. Então, a gente vai ter ali um dividendo mais alto, mas esse dividendo é não recorrente. Ele vai estar mais alto por conta ali de você ter tido um ganho de capital. Beleza? Então isso aqui vai ser um dividendo não recorrente por causa de um ganho de capital. Cessou esse ganho, o dividendo, se não tiver nenhuma mudança, o dividendo volta para o patamar operacional que ele estava antes. Beleza? O Rodrigo botou aqui: Anderson, fala um pouco da futura emissão do ALZR. Eu até falei sobre isso na semana passada. Eu estava mostrando sobre o ALZR e mostrei sobre essa emissão. A gente ainda não tem muitas informações, até porque isso vai ser votado em assembleia, tá? Então isso vai ser tem que ser primeiro aprovado na assembleia para daí a gente ter de fato a nova emissão, tá? Então essa seria a 7ª emissão do fundo, tá? A ideia seria que fazer uma captação, fazer uma emissão de até 3.500.000 cotas. A gente pode ter ali montante adicional, o preço da emissão ainda não está definido, até porque isso precisa também ser aprovado na Assembleia. Toda emissão precisa ser aprovada por Assembleia, tá? Tem que ser aprovado. Então, bom, se a gente tiver, provavelmente isso vai ser aprovado, provavelmente isso vai virar, tá? E aí vamos ter mais um fundo fazendo captação, tá? Então, vamos pegar aqui, sei lá, que você tenha, serão emitidas até 3.500.000 cotas. Vamos pegar, obviamente é um cálculo de padaria isso daqui, tá? Provavelmente não vai ser isso, mas só para a gente ter uma noção, tá? O PVP do fundo hoje tá 106,13. PVP do Aliança tá 106,13. Então, se a gente faz aqui, claro, não estou considerando taxa de distribuição primária, não sei quanto é que vai ser, mas vamos lá, vamos fazer um cálculo de padaria aqui. Cara, a gente tem aqui, ó, 106,13, tá? Vezes 3.500.000 cotas. Então a gente teria uma emissão aqui na casa por volta ali de uns 371 milhões de reais. Nessa linha, provavelmente, tá? Claro,
vai depender ali do VP e tal, na época da emissão. Vai depender também da taxa de emissão, da taxa, o custo de distribuição e tudo mais, tá? Mas essa oferta ela deve vir ali na casa de uns 350, 400 milhões de reais, por aí, beleza? Ela ainda não foi aprovada, tá? Então ela foi levantada a proposta, tá? Então teve a convocação ali para a Assembleia para deliberar sobre, mas o ALZR ele ainda não está com a emissão aprovada. Tá? Toda emissão de fundo imobiliário precisa ser, isso é questão de prova também, em CPA 20, CEA, lembrei dando aula. Isso precisa ser aprovado, tá? Então toda emissão precisa ser aprovada, tá? Ela tem que ser submetida a uma Assembleia e precisa ser aprovada. Sendo aprovado, a gente deve ter avanço aí na Assembleia. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, por enquanto, não tem nada aprovado. É só a proposta. E aí, pra gente fechar, mais um fundo de tijolo aí. XPLG11 completa 8 quedas seguidas na Bolsa de Valores. Em abril, o desempenho do fundo está negativo em 3%. Galera, o que a gente tem aqui no XPLG, tá? Também muito desse movimento de correção. A gente também pode ter ali uma certa preocupação envolvendo as inadimplências que o fundo registrou ali no relatório gerencial. Tem inadimplência do dia, tinha outros locatários ali que estavam com inadimplência. A carteira ali estava com mais ou menos uma inadimplência de 10%, tá? Mas o que é importante comentar? A alavancagem do fundo é baixa, você tem ali uma boa diversificação de imóveis, boa diversificação de inquilinos, você tem um bom gerenciamento sendo feito, você tem uma vacância baixa, é a menor vacância dos últimos 4 anos, tá? Então, no geral, o fundo... Olha o solzinho entrando aqui. Então, no geral, você tem um fundo que roda bem, mas tá ali com alguns problemas de inadimplência, tá? E aí, o mercado também acaba colocando isso na conta e também tem toda essa movimentação do Tesouro Direto. Tesouro IPCA abrindo bastante, a galera vai com peso aí, sai dos fundos e vai para o Tesouro. Principalmente porque no Tesouro a gente está falando, principalmente porque no fundo imobiliário a gente está falando de investidor pessoa física. É majoritariamente pessoa física, que fica sambando toda hora com a carteira de investimentos. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, XPLG, como é que ele tá. XPLG tá R$106. Caiu bastante. Eu fiz algumas entradas para cliente meu a 107, 108. O fundo caiu mais ainda, o fundo tá 106. Então, toda essa movimentação do Tesouro tem aberto ali oportunidades interessantes também em fundos imobiliários. Acaba abrindo oportunidades no Tesouro, obviamente, mas acaba tendo esse movimento de correção e abre muita margem para fundo imobiliário também. Então você tem ali alguns pontos de entrada bem interessantes. Beleza? Tranquilo? Galera, então por hoje era isso. Trouxe tudo aqui que eu tinha planejado. Beleza? Obrigado aí pela atenção de todo mundo. A live vai ficar salva aqui. Também vai ter a gravação lançada no YouTube lá às 19 horas. Beleza? Então, quem quiser ver lá a gravação com a tela toda compartilhada, 19 horas, vai estar lá. Quem tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, quem está no Instagram pode me mandar uma mensagem no direct. Quem está aí assistindo a gravação do YouTube, meu Instagram está aqui na descrição. E aproveito também para deixar aqui 2 comentários. Tá? O primeiro, coloquei nos stories ontem, estou reformulando as aulas da comunidade de geração de renda, que é o meu curso de investimentos, onde eu vou falar de milhas até investimentos internacionais, beleza? E também você vai ter ali com a comunidade, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para receber oportunidade, para poder tirar dúvida, beleza? Então, se você tiver interesse na minha comunidade de milhas e investimentos, o link tá aí
o link tá na descrição do vídeo aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Quem tá aí no Instagram é só ir no link da bio. Quem é cliente meu na assessoria tem 15% de desconto. E também tem no link da bio a calculadora de preço teto de fundos imobiliários. Então, se você quiser uma ferramenta para te ajudar a descobrir se um fundo tá barato ou caro, vai lá no link da bio, tem lá a calculadora. Quem tá na gravação do YouTube é só ir aqui no link que tá na descrição do vídeo. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Contem comigo, vamos em frente. Mais um dia no ar aí. Valeu!